Olá, amigos. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Estado absolutista. Nós sabemos que com o final da Idade Média, a burguesia ela precisava centralizar a administração de alguma forma para que isso pudesse se tornar mais eficiente o seu lucro e o seu ganho. E uma das medidas encontradas para isso foi fortalecer o poder do seu maior senhor feudal, que no caso era o rei. A burguesia então começou a financiar uma série de batalhas, uma série de guerras para que o rei pudesse então subjugar os senhores feudais mais abaixo dele. Que na administração feudal nós percebemos que a burguesia pagava muitos impostos para vários senhores feudais ao mesmo tempo. Então, numa lógica burguesa, numa lógica de administração, eles queriam evitar o desperdício. Com a instalação do sistema absolutista, a partir do século XV, os reis começaram a unificar o seu poder e puderam então investir em novos recursos. Foi aí que, por exemplo, começa o período das grandes navegações e a burguesia começa a ganhar muito dinheiro. Esse poder absoluto ele era tutelado por algumas filosofias, como a filosofia de Jean Bodin, que previa o direito divino, a filosofia de Thomas Hobbes, que previa que o homem era um lobo do próprio homem e para preservar a sua espécie deveria surgir um Estado, ainda que fosse forte, para cuidar da preservação da espécie humana, e a teoria de Nicolau Maquiavel, que era uma teoria que defendia que aqueles que soubessem o que era melhor para a população, esse deveria sim administrar o Estado. Pois bem, conforme o tempo foi passando, o Estado foi crescendo, ele foi crescendo em volume, a burguesia foi ganhando cada vez mais dinheiro, foi ganhando cada vez mais riquezas com as grandes navegações. Isso ficou conhecido como mercantilismo, ou seja, a exploração comercial de algumas colônias. E com esse mercantilismo, a burguesia ela queria também um pouquinho mais de prestígio político, que não tinha, porque naquela época no absolutismo era uma sociedade de corte, ou seja, uma sociedade baseada em estamentos. Você tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O terceiro estado era o grupo mais básico, era o povo, era a grande camada composta pela burguesia também. O segundo estado era a nobreza e o clero, e o primeiro estado era o rei absoluto. Bom, a burguesia então ela precisava de alguma forma planificar isso, ela precisava acabar com esse tipo de diferença social, porque tudo isso era pautado em princípios filosóficos. Então é quando a burguesia começa a financiar o iluminismo. O iluminismo é um tipo de pensamento que ele vem preconizar por algumas coisas. Primeiro, todo conhecimento ele advém da razão. Ele advém do pensamento crítico. Todo conhecimento ele tem que ser testado, ele tem que ser provado. E todo conhecimento ele tem que ser separado da igreja. Por que separado da igreja? Porque naquela época, como nós sabemos, a igreja apoiava o absolutismo. Então, nós precisamos entender que agora o iluminismo ele vai preconizar por uma separação entre a razão e a igreja. Não é que eles negavam a religião, não significa necessariamente isso. Significava que eles não queriam a igreja interferindo nos assuntos e nos negócios do Estado. Continuando, o absolutismo ele começa a entrar em crise, então, a partir do momento quando surgem algumas teorias do chamado liberalismo. O liberalismo ele vem de um preceito muito básico que vai ser a liberdade. E nós vamos ter, o liberalismo ele vai ser composto de duas dimensões. Primeiro, o liberalismo econômico, previsto lá atrás pelo Adam Smith, o economista britânico. Ele, quando ele escreve Teoria para a Riqueza e Engrandecimento das Nações, que é um livro conhecido como Riqueza das Nações, o Adam Smith
ele vai falar o seguinte, que uma nação rica é uma nação que ela produz um grande número de matéria-prima e ela tem que fazer de tudo para manter essa matéria-prima, essa variedade de matéria-prima e dominar o mercado. Mas ele fala uma outra coisa também, tem que existir o livre mercado, ou seja, o Estado não deve interferir na economia. A economia ela tem que caminhar sozinha. Por quê? É a chamada lei da oferta e da procura. Se as pessoas estão procurando madeira e tem gente vendendo madeira, eles vão entrar num acordo. E aí, se tem muita gente vendendo madeira e pouca gente querendo comprar, o preço da madeira vai baixar, né? Então, para o Smith, deveria haver, o mercado não poderia interferir na economia. E como que isso deveria acontecer? Para ele, deveria existir a vontade de empreender. Porque é só assim que alguém perceberia um nicho de mercado e investiria naquele mercado, mas não o Estado deveria induzir, porque gastaria-se recursos à toa, gastaria-se muita coisa, desperdiçaria tempo nesse processo. Então o Smith, ele defende a não intervenção do Estado na economia, a livre iniciativa como base do liberalismo econômico, e ele defende uma grande variedade de matéria-prima para dominar o mercado. Aí vem um outro economista político, que é o Davi Ricardo, um inglês, ele vai falar, bom, tudo isso que o Smith falou é verdade, mas não basta ter uma grande abundância de mercadoria. Você, para dominar o mercado, você também precisa dominar as formas de produzir. Você precisa ter uma grande variedade, você precisa ter acesso à mão de obra, porque não adianta você ter matéria-prima e se você não tiver mão de obra para poder beneficiar. Você vai vender aquela matéria-prima para outro lugar e ele vai beneficiar e vai ganhar mais dinheiro. Porque, segundo a teoria do Ricardo, ganharia-se mais dinheiro não só com a matéria-prima bruta, mas com a matéria-prima beneficiada. Um exemplo disso é o que acontece hoje na economia. O Brasil, por exemplo, ele tem uma grande reserva de petróleo, mas o nosso petróleo ele é de uma categoria muito espessa e o Brasil então vende esse petróleo para o exterior e acaba recebendo material refinado, muito mais caro. Então, Ricardo, ele defende. Estava lançada aí as bases do liberalismo econômico. Por outro lado, você tem um irmão gêmeo, o liberalismo político. O liberalismo político é a mesma coisa, mas é a não intervenção do Estado na vida pessoal das pessoas. Porque, afinal de contas, o Estado ele é a representação jurídica do cidadão. Então, o liberalismo político ele vai preconizar por algumas coisas muito básicas. A liberdade de consciência, a liberdade de opinião, a liberdade de circulação, a liberdade de ir e vir. Essas são bases muito importantes do liberalismo político que vai preconizar os estudos do Rousseau, do John Locke, de vários outros iluministas que vão pensar um Estado pautado agora no quê? Na lei, pautado na regra. Esse liberalismo político vai gerar o que nós chamamos de Estado liberal, que nada mais é do que o Estado democrático de direito. Ou seja, é um Estado com garantias de lei, na qual o cidadão, o indivíduo pertencente àquela sociedade dentro daquele Estado, ele tem os seus direitos e os seus deveres preconizados agora por uma legislação. E que legislação é essa? Ele vai ter categorias de legislação, e a primeira dela é o que o Rousseau vai criar, não só o Locke, mas o Rousseau, o Locke, eles vão tratar como contrato. E daí surgirão as chamadas teorias contratualistas que nós vamos trabalhar na próxima semana. Espero que esse material tenha sido útil para você. Curta a nossa página, siga a nossa página para poder acompanhar mais materiais. Um forte abraço e até lá!